A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos falando sobre o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo, a segunda volta, né? Sua segunda parousia, sua segunda vinda para buscar o seu povo. Buscar os salvos, os que morreram com Cristo desde Adão, desde Abel para cá, que foram mortos em Cristo Jesus, salvos, dormem no pó da terra. Cristo virá para buscar estes, com aqueles que estiverem aqui, salvos naquele dia, no dia que em breve virá, está a caminho. Cristo, ele veio para salvar a primeira vez, nascendo da Virgem Maria e tomando uma forma de Maria. Cristo não é filho da Virgem Maria no que diz respeito biologicamente. Não, nem de José, de homem nenhum. Cristo é gerado pelo Espírito e Cristo não tem DNA humano. Por que Cristo não tem DNA humano? Porque o homem pecando, como Adão pecou, ele perdeu essa identidade com o Pai, com Deus. Então ele se tornou um homem pecador comum. Então aquela santidade, aquela pureza de vida espiritual que o Adão tinha antes de cair no pecado, ela acabou-se quando ele aceitou a tentação de Satanás. Sendo assim, o que era filho legítimo, que era filho direto, passou a ser apenas criatura. Então, o homem hoje é criatura de Deus e este homem não tinha como ser salvos, ninguém, se não fosse pela intervenção de alguém que fosse puro, que fosse limpo do pecado. Porque o pecador, o dono do pecado, que é Satanás, ele não aceitava. Mas o Apocalipse dizia e diz: o Cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo, para que se o homem viesse a pecar, Cristo viria para salvar. De fato, ele veio. Então, tomando uma forma humana, sendo ele materializado lá no ventre de Maria, veio para salvar a humanidade, nasceu para salvar a humanidade. Por isso Paulo disse nas suas cartas aos Coríntios, aos Romanos, que o primeiro Adão é terreno e o segundo Adão é celestial. Então Satanás exigia isso. Então o que Cristo faz? Para que o homem pudesse ser salvo, ele tinha que tomar uma forma humana e não pecar. Por quê? Porque Satanás exigia. Satanás exigia. Por que Satanás anda atrás de você o tempo todo, bramando como um leão buscando quem possa tragar? Porque ele sabe que você pode pecar. Você é de semente humana. Você pode pecar. Então ele sabe disso. Ele não se apavora, ele não se preocupa com isso. Sabe que a qualquer momento você deixa a brecha e ele te pega. Cristo vem da mesma forma que um homem, porém não de semente humana, gerada pelo Espírito, sem a semente pecaminosa, sem a carne, sem o sangue humano, sem a carne, sem o sangue humano, pecaminoso. Ele vem, toma a forma de homem em carne no ventre de Maria. Ele reencarna e vem para o mundo para salvar a humanidade. Para que Satanás pudesse tentar e ver que ele não ia pecar. E Satanás viu que ele não pecou. Por isso Cristo é o Salvador. Então, se Cristo veio ao mundo e
ele tinha que nascer com o DNA da mulher ou do homem, ele não podia salvar. Porque se fosse assim, a própria Maria salvava, o próprio José salvava. Tinha necessidade de Cristo vir aqui, se o ser humano tem capacidade no seu sangue para salvar. Então, se Cristo tem DNA da Maria, ou de José, ou de qualquer outro homem, não há necessidade de pregar o Evangelho, porque Cristo não precisa salvar ninguém, o próprio homem pode se salvar a si mesmo. Mas Cristo não tem DNA humano. Cristo não tem filiação com homem nenhum, nem José, nem Maria. Cristo é unicamente do Pai. Cristo é unicamente gerado pelo Espírito, o único a ser gerado pelo Espírito, embora no ventre da mulher, porque tinha que tomar a forma. Ele tinha que entrar pela porta na humanidade, no mundo, para salvar a humanidade. Satanás exigia isso. Ele achava que Cristo não iria fazer isso nunca pela humanidade, mas Cristo fez exatamente isso pela humanidade. Por isso, Paulo disse que ele riscou a célula que era contra nós. Ele esmagou a cabeça de Satanás. Fazendo isso, que Cristo esmagou a cabeça de Satanás. Agora Cristo vai fazer isso através de nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás, debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés da igreja, porque ele, Cristo, já venceu. Então, Cristo veio para salvar a humanidade, tirando essa morte espiritual da vida do homem, e não a vida, a morte humana. Cristo não tirou a morte humana de ninguém. A morte no corpo físico, Cristo não tirou, não aboliu, não. Mas o homem pode ir para o céu sem experimentar a morte? Sim, mas para isso precisa passar pela morte espiritual, morrer para as coisas desse mundo, vivendo ainda na carne só para Deus, e não vai para o céu com esse corpo físico, com carne e sangue, porque a Bíblia declara: a carne e o sangue não herda o reino dos céus, diz Paulo, diz nas cartas de João, não entra. Portanto, queridos, Cristo veio para salvar e voltará a segunda vez para levar os salvos. E essa vinda, sua segunda vinda, não será escondida. Cristo não deve para ninguém. Cristo não tem medo de ninguém. Cristo não falsifica a sua identidade. Cristo não é caloteiro, mentiroso, para pegar as coisas escondidas. Cristo não dá golpe em ninguém. Cristo não tem peita com ninguém. Cristo é perfeito. Portanto, Cristo não tem que vir às escondidas com medo de ninguém. Cristo vem para que todos vejam, porque ele não é um ladrão. Quem vem às escondidas é o ladrão, como ele mesmo disse. Mas ele disse: vem como um ladrão. A expressão vem como um ladrão quer dizer sem avisar. Ladrão não avisa. Então, Paulo disse isso, e Pedro também, o próprio Cristo. Paulo disse que no momento, no abrir e fechar de olhos, ele virá, a trombeta vai soar e ele vai transformar. E é esse versículo que os dispensacionalistas disse que Cristo vem às escondidas. Por conta desse versículo. Mas esse versículo não declara arrebatamento. Esse versículo declara transformação de um corpo carnal, material, humano, físico, para um corpo espiritual, como o corpo de Elias e de Enoque. Portanto, queridos, o que nós estamos esclarecendo é que Cristo volta em breve, pela segunda vez e mais nenhuma, para arrebatar a sua igreja e levar o seu povo. E para que isso seja bem claro, vamos falar sobre a ressurreição. Estamos falando sobre a ressurreição. Tem aí pregadores dando aí 3 tipos de ressurreição. Uma ressurreição especial. Eu não sei de onde eles tiraram isso,
Irmão, mas o que está acontecendo com a igreja? É aquilo que Paulo disse foi realmente pelo Espírito. Tudo que Paulo falou foi pelo Espírito. Tudo que Cristo disse, que os apóstolos disseram, foram pelo Espírito. Amontoaria-se de doutores e curadores, fazendo milagres e com ensinos terríveis, discussões que Paulo disse e ensinamentos que não vale a pena, é só para perverter o bom coração das pessoas, bom entendimento dos ouvintes e deixar a pessoa infrutífera, perdida, morta. É o que está por aí. É podcast em cima de podcast. É debate aqui, é debate ali. Só para mentira e enganar o povo. O que vai acontecer com os mortos que morreram em Cristo? O que vai acontecer com os demais mortos? E o que vai acontecer com os que estão vivos no dia que Cristo voltar? E é isso que você está acompanhando e é isso que nós estamos vendo. Nós vamos ver aqui, são 3 tipos de ressurreição. Você tem ressurreição dos mortos espiritual, que é essa que eu acabei de falar do Adão. E a ressurreição também daqueles que morreram fisicamente e não foram sepultados. Está dentro da Bíblia mais ou menos umas 12, 13 ressurreições. E a ressurreição dos salvos, que vai se levantar transformados. A primeira ressurreição que nós vamos ver aqui é a ressurreição dos mortos espirituais que morreram em Adão e que Cristo ressuscitou. Abram comigo em Ezequiel, no capítulo de número 37. Ezequiel 37. Dá uma olhada aí, dos versos de número 10 para frente. Diz assim: profetizei como ele me ordenou. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então vejam aqui. A nação de Israel estava como um vale de ossos secos. Quebrou os mandamentos, desobedecendo o sábado do Senhor, desobedecendo as leis do Senhor. Então, o que Deus via na nação de Israel? Via a nação de Israel como um vale de ossos secos, sem vida, sem nenhuma comunhão com Deus, totalmente entregue à destruição. Então, o que Deus fala para o Ezequiel? Ezequiel, veja o versículo de número 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O vale aqui representa a nação de Israel. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que era muito numeroso sobre a face do vale. E estava sequíssimo, sem vida, sem o hálito da vida, sem o fôlego da vida espiritual, sem a presença do Espírito Santo. O Espírito de vida, o Espírito que Deus colocou neles, lá no Éden, que Deus colocou no homem lá no Éden. O Adão recebeu esse Espírito lá no Éden, no corpo carnal, o boneco na terra, feito e preparado por Deus, viu que a terra produzia e poderia existir o homem através da terra. Foi para isso que Deus fez o planeta. Então, quando Deus vê que o Adão
poderia se tornar alma vivente, o que que Deus faz? Coloca o espírito no homem. O Salomão diz que Deus forma o espírito no homem. Então, ele coloca o espírito no homem. O que que ele faz? O homem continua dormindo. Carne humana, ossos, nervos, sem vida. Ele põe o espírito e o homem fica ali. O que ele faz? Ele sopra o fôlego da vida no homem, o espírito da vida, na vida do espírito que estava no homem. E o homem se torna o quê? A alma vivente. Por isso é que Salomão diz que o homem desce ao pó, dorme e o espírito volta a Deus. O que volta para Deus? Alma, espírito de vida, fôlego de vida. E o espírito que vai ressuscitar com um corpo diferente, que é o salvo. Porém, os que não são salvos, vai ser queimado o espírito no fogo, para destruição total. Então, irmão, faz a diferença, para você não ser condenado por ensinos falsos que tem por aí. Quando Ezequiel vê aqui o vale de ossos seco, estava vendo o homem como estava o Adão, sem vida, lá no Éden, sem o fôlego da vida, no que diz respeito espiritual. Vida humana estava ali, mas espiritual já não tinha mais nada. Então o que Ezequiel recebe de Deus a ordem? Ele me fez andar em redor do vale, ou melhor, 3. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos farei entrar em vós o espírito e vivereis. Espírito de vida, que dá entendimento ao homem, que dá comunhão com o homem e Deus. Por isso é que a humanidade hoje está nessa condição, mortos espirituais nas mãos do inimigo. E nós veremos isso aqui. Estou falando para você da ressurreição dos mortos espirituais, que é o que Jesus veio fazer aqui na terra. Então ele diz aí o versículo de número 11. Então ele me diz: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. É assim que você diz: Deus não olha para mim, Deus não está comigo. E não olha mesmo. Vê, mas o olhar que estou dizendo é no sentido de socorrer. Não, não vai fazer. Por que não vai fazer? Porque você está em pecado, nas mãos de Satanás. Ele permite que exista algumas coisas com você nessa vida, permite que está profetizado. Enquanto o homem existir, chuva, sol, calor, mantimento, tudo isso ele vai prover. Mas para você ter a comunhão com Deus, queridos, tem que sair do pecado, porque você é apenas criatura. Então aqui está Ezequiel dizendo que o homem está morto espiritualmente. O que é que Cristo vem fazer? Trazer a vida no Espírito, para que através dessa vida no Espírito você encontre a eternidade, ainda vivendo nesse corpo físico. Vamos dar uma olhada no que diz respeito à palavra de Deus no Novo Testamento. O que Cristo veio fazer? Abram comigo aí, Lucas 15. Lucas 15, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. O Senhor Jesus alertando seus filhos, ou melhor, seus apóstolos,
Versículo de número 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me uma parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Dir-lhes-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. O filho lhes diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, pondo-lhes um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começou a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Do filho nós não vamos falar do mais velho aqui. Estou só lendo aqui, para mostrar para você a parábola de Cristo ou Deus fazendo o papel de pai aqui. Nessa parábola, Cristo, o papel de Salvador. E a humanidade, perdidas, quer ser salvos? Sinta-se um filho pródigo, você que está no pecado. Rompem-se a Cristo, não espere ele vir até você. Cristo já veio e voltará para buscar. Se você não estiver preparado, você fica. Vai até ele e peça perdão dos seus erros, dos seus pecados. Essa pessoa estava morta e reviveu. É o que a Bíblia está dizendo. Que morte é essa? Separação entre Deus o Pai, entre o Espírito, a vida eterna. É isso que a parábola simboliza.
Então, Cristo vem, pega o Filho, ou a todos nós, e nos leva para o seu reino. E a Bíblia diz que no céu há festa quando um pecador se arrepende, porque os anjos festejam a nossa salvação. Portanto, meu querido, existe a salvação, ou melhor, a ressurreição dos mortos espirituais. Essa aqui é uma delas. Essa é a nossa primeira ressurreição. Essa é a nossa vida espiritual em Cristo Jesus, como esse rapaz. Jesus contando a parábola. Essa parábola é símbolo da nação de Israel, é símbolo das nossas vidas, é símbolo de todo o ímpio da terra. É só se achegar a Cristo, como pródigo que somos. Volte-se a Ele. É a nação de Israel hoje, os pródigos da terra. É os romanos hoje, os pródigos da terra. Se arrependerem, como esse filho pródigo aqui. Aqui não está falando de riqueza, de ser rico, ser milionário, ter Ferrari, ter jatinho. Aqui está falando de vida em sofrimento por falta do Espírito e da comunhão com Deus. Assim, aquele homem, essa parábola conta que a humanidade se tornou em Adão. Cristo vem e traz a ressurreição no Espírito. A primeira ressurreição no Espírito, salvando espiritualmente da morte de Satanás, da morte espiritual. Satanás, quando desce para cá, para o abismo, para esse mundo, uma terra sem forma e vazia, já estava morto. E por que é tido como morte espiritual? Porque Satanás não era homem, não é carne, não é ossos, é espírito. Por isso ele morre espiritualmente. Como Cristo coloca espírito no homem, para ter comunhão com ele na carne, o homem morre espiritualmente pela morte de Satanás. É bom você fazer as diferenças, queridos. E sair desses podcasts aí, desses teólogos que só quer saber de vender livro, de encher as suas aljavas aí, como diz, e ter essa vida regalada humanamente falando, e se encher de jatinho, de Ferrari, de tudo. Eu não tenho nada contra que eles tenham, tu dá porque tu é bobo, né? Como diz aquele cantor do passado, malandro é malandro e mané é mané. Então são os malandros que buscam tudo aí, e tu que é o mané que fica dando até tua vida para eles, né? Dando tudo para eles. Então, meu querido, o que a Bíblia está dizendo aqui? Se arrepender e voltar à casa do Pai, como esse pródigo fez. Voltou-se ao Pai. Se arrependeu. Assim devemos ser todos nós. Para a ressurreição da morte espiritual, ressuscitar-nos da morte em Adão, Cristo teve que vir ao mundo. Cristo veio e trouxe esta oportunidade. Mas e a vida antes de Cristo? Como os homens poderiam fazer? Desde Adão havia mandamentos. Desde Adão, através dos mandamentos e da obediência, o homem poderia viver para Deus. Esse é o problema. E o que Satanás fez agora na mente dos homens? Desses pregadores, que não tem mais o mandamento, em especial a Igreja Católica, não tem mais mandamentos, não tem mais leis, e vive pelas imagens, pelos ídolos. O que vai acontecer? Mortos espirituais. Então precisa da ressurreição espiritual? Sim. E é essa ressurreição que Cristo nos trouxe, e é isso que nós estamos meditando e vendo, como diz Ezequiel, no vale de ossos secos, que estava Israel. Agora nós vamos ver Romanos, capítulo de número 8, dá uma olhada, Romanos 8, Paulo falando aos romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número... Deixa eu ver. Maravilhoso isso aqui. A vida através do Espírito. Dá uma olhada no versículo de número 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que Espírito, querido? O Espírito Santo. Você anda segundo ele? Ou você anda pela carne, através desses ensinamentos que estão por aí?
coisas terríveis, negativas, tenebrosas, ensinados por essa gente, transtornando a mente das pessoas e deturpando a mente de cada um com seus ensinamentos malignos e carnais, afastando cada dia o Espírito Santo e subestimando a graça e a misericórdia de Cristo. Pagarão um preço altíssimo e começará aqui nessa vida, porque Cristo veio para salvar. Estão impedindo a salvação com seus ensinamentos mentirosos e falsos, científicos terrenos, que é o que eles estão sendo, e Cristo, que é bendito eternamente, passando para trás. Então, versículo 2, Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Olha aí, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, ou livrou-me da lei, do pecado e da morte. Qual é a lei do Espírito de vida? O filho pródigo declara: vou voltar e vou me arrepender. Essa é a lei do Espírito de vida, arrependimento. Essa é a lei do Espírito Santo, arrependimento. E qual é a lei do pecado e da morte? Aquela que Satanás colocou lá no Éden, que todo ser humano tem, e que todo ser humano está vivendo, com raras exceções, aqueles que se arrependeram. Então essa é a lei do pecado e da morte. Aí Paulo diz aqui: pois o que era impossível, a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aleluia! Olha que transformação maravilhosa! A lei determinava: o homem está morto pelo pecado. Então, aquilo que estou falando, que eu falei para você no começo do vídeo, Cristo vem em forma de homem, não peca. E quando ele vem em forma de homem e não peca, porque não tem DNA humano, não tem participação no sangue de Maria nem de José, tem nada disso, gerado pelo Espírito. Não foi um relacionamento entre José e Maria que Cristo veio, foi uma profecia dada pelo Espírito Santo, e Maria no seu ventre aceitou e gerou a Jesus. Cristo vem sem pecado, e Paulo está dizendo aqui, ó, para que? Pois o que era impossível, Satanás dizia isso, não vai ter, porque ele vai vir, e ele veio, e vindo Cristo, ele tentou, mas não conseguiu. Portanto, você pode viver tranquilamente sem pecado, é só você querer. Cristo conseguiu, por que você não consegue? Ele te deu toda a oportunidade. Então ele diz aqui, o versículo de número 3, pois o que era impossível, a lei, visto que estava enferma. Por que a lei estava enferma? Que lei que estava enferma? Não terás outros deuses diante de mim, não terás para ti mais escultura, amai a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo, honra os meus sábados, honra a minha lei. Essa lei estava enferma. Por quê? Porque desde o Éden que ela foi quebrada pelo homem, e quando ele passa para Israel, Israel nega e quebra. Ele vem, Cristo vem, Israel também nega o Cristo. E aí, Paulo está dizendo aqui, a lei estava enferma pela carne. A carne do homem, o pecado do homem em idolatria, em feitiçaria, em prostituições, em todo tipo de ignomínia, todo tipo de pecado, todo tipo de vergonha. O homem estava e está, com exceção daqueles que se arrependeram. Então Cristo vem, eles fizeram isso, a lei enfermou, ficou sem a presença de Deus. Aí Paulo diz assim, ó, Deus enviando o seu Filho, Deus enviou o seu Filho, não foi Maria e José
ou José e Maria que gerou, nada disso. Deus enviou o seu Filho em o quê? Semelhança do homem. Percebe, queridos, o que Paulo disse? O primeiro Adão terreno e o segundo Adão celestial. Você percebe que Cristo, único Filho de Deus, sem DNA humano, o que ele faz? Da carne, em semelhança da carne do pecado. Da carne do pecado. Que carne do pecado é essa? A do Adão. Porque Satanás o derrubou. Então, o que ele faz? Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Aleluia! Mas como é que Cristo fez isso? Pelo pecado, ele condenou o pecado. O diabo vem e tenta ele para pecar. O que ele faz? Não, isso não. Ele foge do pecado e condena o pecado de Satanás contra o homem. Portanto, meu querido, teu pecado está condenado. É só tu querer e chegar-se a Cristo que o teu pecado está tirado. Mas tu não quer. Tu quer viver aí de promessas vazias. Vou te dar uma casa nova, vou te dar um carro novo, vou te fazer isso. Não vai trabalhar não, bobão. Não vai trabalhar não que você vai ver. Você vai ser um doutor, você vai ser isso, esse que eu te digo, esse que eu te digo, que a igreja está assim, vai na macumba, chega lá, tranca a rua, fala, você vai ser assim, você vai ter um homem assim, você vai ter isso, vai ter... Vai para lá, vai. Eu vim de tudo isso. Maria vai te dar isso, vai fazer assim, vai fazer assado. Vai, bobão. A religião faz de vocês cobaia. E os líderes religiosos, e vocês aceitam. Mas aqui está Paulo confirmando. Cristo condenou o pecado. Pelo pecado, no quê? Na sua carne, no seu corpo. Não pecou. Que coisa maravilhosa, não? Ele diz aqui o versículo de número 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A justiça da lei. Qual é a lei que é justa? Que justiça que a lei tem? Não terás outros deuses diante de mim, e você não tem outro Deus. Essa é a justiça da lei. Não roube, essa é a justiça da lei, porque você não rouba. Não mente, essa é a justiça da lei, porque você não mente. Não adultere, essa é a justiça da lei, porque você não adultera. Não se prostitui, essa é a justiça da lei, porque você não se prostitui. Não roube, porque essa é a justiça da lei. Mas todos hoje vivem nisso. No que diz respeito? Honestidade. Qual é a tendência? Morte espiritual e, por fim, a física. Ou melhor, a eterna. Porque a física não tem jeito de passar. Fisicamente, todos morrerão. Não existe. A não ser aqueles que, como Elias, que eu já disse no começo do vídeo, e como Enoque, abraça a fé e sai da morte espiritual para a vida. Aí sim, não experimenta a morte física, como Jesus disse em João 5. Mas o corpo de carne, ossos, humano, sem o arrependimento, não vai para o céu. Acaba aqui. Amém? Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por tudo. Eu amo a Tua lei, eu amo a Tua palavra, eu amo a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Isso é a minha vida. Quero te pedir que me dê sabedoria para ensinar o Teu povo. São 35 anos, ou 32 anos, sem nenhum interesse, senão que as pessoas venham se render. Por isso que eles não acompanham a Tua palavra através de mim. Eles me ignoram porque eu falo o que a Bíblia diz, o que a Tua palavra diz. Não tem nenhum interesse em nenhum centavo do bolso deles. O meu interesse é que quando os anjos no céu fazem festa por um pecador que se arrependa, eu quero fazer festa por eles, ouvir a Tua palavra e se render aos Teus pés, Pai. Esse é o meu desejo. Mas é exatamente o que eles não querem. Mas não importa. O que eu quero é pregar
e ensinar com a verdade. Usa-me nas tuas mãos e dê-me sabedoria. Tem misericórdia da nossa nação. Esses que estão no canal inscrito, esses que vão ouvir a tua palavra, proteja, guarda, dê a eles graça e que tu, Senhor, seja glorificado. Obrigado por tudo mesmo. Abençoa a minha nação, sara a minha terra, tem misericórdia dos meus, ó meu Deus e Pai, parentes, dos nossos jovens, aqueles, Pai, que estão acamados no leito de dor, no hospital Socorros, que estão nos presídios, alcança, Pai. Porque Paulo encontrou Filemão no presídio e se tornou uma bênção em tuas mãos. Tenha misericórdia deles. Difícil é achá-la no Congresso, como Filemão, mas não é impossível, não. Mas eu te peço que, em nome de Jesus, alcance, estenda tuas mãos e que a tua palavra chegue até a nossa juventude, porque é deles que vêm os doutores, até mesmo os cientistas, os professores, que vêm, Senhor amados, empresários e, acima de tudo, os grandes pregadores. E que tu seja glorificado. Tem misericórdia dos idosos, aposentados, das crianças defeituosas que nasceram com tantas síndromes hoje pela terra. Socorre, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo mesmo. Te agradecemos por tudo, Pai. Tudo que tu faz é puro, é perfeito, é bom e agradável. E tu és maravilhoso, bom, perfeito e agradável. Graças te damos em Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo, continuaremos a falar sobre essa bonita ressurreição espiritual.